Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui dando continuidade nesse pequeno vídeo, a iniciação ou introdução aos sete sacramentos, finalizando agora com a formação sobre a Eucaristia. A Eucaristia, então, que é o último sacramento da iniciação cristã. Nós temos o batismo, nós temos a confirmação ou crisma, e agora a Eucaristia, tá? Aonde que está a Eucaristia na Bíblia? A gente já citou, né, alguns textos aqui, mas vale a pena a gente retomar algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Nós estamos aqui na igreja protocristã, ou nas primeiras comunidades, né, que vão assumindo a sua identidade cristã aos poucos ali, em Atos dos Apóstolos, e Atos 2:42, após o Pentecostes, acontece isso, ó. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão ou no partir do pão, né? E nas orações. Percebe? Então, a comunidade cristã, ela dá continuidade àquilo que Jesus ordenou para os apóstolos na última ceia. Fazei isto em memória de mim. Outro texto interessante, se a gente for mais à frente aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra, né, a homilia, até a meia-noite. Né? Olha que interessante. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. De onde nos vem a tradição de termos o domingo, ou dies Domini, o domingo como o dia do Senhor, através da tradição dos apóstolos, né? Então, a tradição apostólica nos trouxe até nós esse costume, essa tradição de guardarmos o domingo como o dia do Senhor. O próprio São Paulo, Coríntios 11, 1 Coríntios 11, versículo 23, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Né? Fazer memória não é somente lembrar, né? Nesse sentido aqui é mais profundo, né? É tornar presente, é atualizar, é como se estivesse, como não? É fazer acontecer novamente, né? De modo incruento, agora sem o derramamento de sangue, o mesmo sacrifício, o único e mesmo sacrifício de Cristo na cruz, tá? Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. E assim, né, nós temos feito, a igreja tem feito nesses 2000 anos. Evangelho de São João, famoso capítulo 6, né? Jesus vai dizer assim, por exemplo, no versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Né? E por aí vai, são vários textos, né? E vários escritos dos primeiros séculos ali. A Didaqué já dá uma instrução de como se celebrar. Depois a gente tem os padres apostólicos que continuam, né? Depois os padres apologetas e assim por diante. Pelo menos ali já no século 3, 4, vamos botar do século... Os 300 primeiros anos de cristianismo foram de perseguições, né? Do Império Romano contra os cristãos. Mas depois, então, a igreja começa a organizar melhor
os ritos, né? No início era só o bispo que celebrava, depois o presbítero, que é, né, o que a gente chama hoje de padre, né? Vai celebrar. Você tinha até diaconisas ali no início, né? Diaconisas que não eram ordenadas, mas eram como se fossem ministras extraordinárias da comunhão eucarística e tal, né? E é interessante ver que a gente recebeu, né, essa herança dos apóstolos, né? E pouca coisa se modificou, né? Aquilo que é essencial se mantém até hoje, né? E algumas coisas mais circunstanciais, mutáveis, né? Foram sendo melhor desenvolvidas, né? Mas a gente vê que o próprio Cristo institui o sacramento, né? E é Ele quem age em cada, primeiramente, né? É Ele quem age. Depois os seus instrumentos, aqui no caso, quem celebra a Eucaristia, bispos e sacerdotes, agem na pessoa de Cristo, em persona Christi. Sem o seu serviço, a celebração da Eucaristia não é possível, tá? Isso aqui faz parte do direito canônico. Quem pode receber a Eucaristia? Toda pessoa católica com preparo devido. Por exemplo, para os adultos, a penitência, né? Aquele jejum, né, preparatório, a penitência está em estado de graça. As crianças podem participar, dado que entendam o seu significado. Veja, mais uma vez, eu estou tomando isso aqui do léxico da dogmática católica, tá? Que traz uma visão aqui também do direito canônico. Então, em nenhum momento você vai ver a idade de 10 anos, né, cravada ali para a primeira Eucaristia, tá? Mas diz que as crianças podem participar, dado que entendam o seu significado. Por isso, pelo menos que estejam dentro da idade da razão e tal, e tenham uma preparação, tá? Então, o sacramento da Eucaristia, a gente já viu alguns textos bíblicos. O catecismo começa dizendo assim, no número 1322, o catecismo da Igreja Católica: a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio, ou seja, sacerdócio comum dos fiéis pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Cristo. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz, confiado destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito acumulado de graça, e nos é dado o penhor da glória futura. Quais os efeitos da Eucaristia na alma de um fiel? É recebido como alimento, é alimento espiritual, né? O Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Ou seja, é quase que a Eucaristia aqui é apresentada como uma antessala do céu, né? É como se nós já pudéssemos experimentar aquilo que será na eternidade. É um agora e ainda não, né? É uma mistura de expectativa e de contemplação ao mesmo tempo, né? Daquilo que a gente vai viver com a graça de Deus se chegarmos lá, na vida eterna. Meus irmãos, então, veja bem, né? Então, o sacramento da Eucaristia vem até nós sob as espécies do pão e do vinho. E quando a gente fala de espécies de pão e vinho, a gente está falando daquilo que sensivelmente a gente pode compreender, tá? Ou seja, aquilo que os nossos sentidos podem captar. Porque depois das palavras, né, da forma que é o texto bíblico, né, que São Paulo, a gente leu em Coríntios 11, 13, né, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou seja, a forma, depois que o sacerdote proclama, né, as palavras da consagração, com os elementos ali, o pão, né, a hóstia, que não estava consagrada, o vinho, que ainda não estava consagrado, né,
Então, quando todo esse conjunto, com a intenção de fazer o mesmo que Cristo fez na última ceia, né? Então, matéria e forma se unem ali pelas palavras da consagração, né? Há uma ação, né, do Espírito Santo, uma ação miraculosa ou milagrosa do Espírito Santo sobre aqueles elementos apresentados, né? E ali acontece o que a gente chama de transubstanciação, uma transformação na substância do pão, uma transformação na substância do vinho. Então, após esse momento, né, já não há mais pão e vinho, mas as espécies eucarísticas. Essas espécies permanecem com a forma de pão, gosto de pão, cheiro de pão, né? Líquido como vinho, cheiro de vinho, gosto de vinho, né? O jeitinho de vinho. Mas quando a gente fala de transubstanciação, né? Isso não implica em nada, porque a transubstanciação é justamente a mudança ou a transformação na essência mais profunda da coisa, né? Do pão e do vinho. É aquilo que justamente os nossos olhos não podem ver. Então, a substância, né? Substare, substância é aquilo que está por baixo, aquilo que sustenta no ser, na existência, aquele pão e aquele vinho. Uma vez transformados agora, a substância toda do pão é toda a substância do corpo de Cristo, a substância toda do vinho é transformada na substância toda do sangue de Cristo. Tá? Então, isso é transubstanciação. O que a gente vê ali são os acidentes. O acidente do pão, o acidente do vinho, né? O que é um acidente? Por exemplo, se você pega um pão, né? O pão é pão porque tem substância de pão. A substância é aquilo que faz com que aquela coisa seja o que ela é e não outra coisa. Então, o pão não pode ser uma cadeira, um controle remoto ou um celular. Então, a substância é aquilo que faz com que a coisa seja ela mesma e não uma outra coisa. Então, você pega um pão, porque ele tem substância de pão, você sabe que é pão. Mas o que você normalmente os nossos sentidos podem captar não é a substância do pão, são os acidentes do pão. Então, seja ele doce, salgado, sei, com recheio, sem recheio, com cobertura, sem cobertura, você consegue perceber que aquilo é um pão. Em qualquer lugar do mundo você chega e vê um pão, você sabe que é pão. Por quê? Porque a substância de pão faz com que ele seja pão, embora os acidentes, a forma, o cheiro, a cor, o gosto, se é doce, se é salgado, o tamanho, se é grande, se é pequeno, se está cru, se está assado, né? Não muda, porque isso é acidental. A substância, aquilo que está por baixo, faz com que você perceba que continua sendo um pão. Na transubstanciação isso acontece, né? Só que a gente aprende em metafísica que os acidentes só podem continuar existindo se estiverem ineridos num sujeito. O acidente não existe por si só, né? O acidente só existe num sujeito. O acidente existe na substância, por exemplo. Você não vai ver a brancura andando por aí. Você vai ver um cavalo branco, uma parede branca, uma camisa branca, né? Porque o acidente da brancura, a brancura enquanto acidente, ela só pode existir numa substância, né, que dá forma para que você consiga captar, né, que informa, né, a matéria para você captar a brancura que está naquele sujeito, tá? Então, como que você poderia dizer, né? Mas como que permanecem os acidentes do pão e do vinho se a substância do pão e do vinho que sustentava o acidente do pão e do vinho não estão mais ali, mas agora é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo? Porque Deus, enquanto causa primeira, sustenta no ser, né, os acidentes, ele mesmo enquanto sujeito. Tá? Então, o acidente do pão, o cheirinho do pão, o gostinho do pão, o jeitinho de hóstia está ali, e o vinho igualmente, continua parecendo vinho, porque Deus, enquanto causa primeira, mesmo sem o sujeito, mesmo sem a substância do pão e a substância do vinho ali, sustenta no ser, sustenta, entre aspas, na existência, né, esses acidentes. Então, agora eles estão sob Deus mesmo agora enquanto sujeito, enquanto causa primeira, e não como sujeito, perdão, enquanto causa primeira, sustenta na existência. Por quê? Porque seria repugnante ao ser humano se na hora da consagração você visse um bife cheio de sangue ali sobre o altar, né? E um cálice cheio de sangue. É repugnante ao ser humano isso, né? Então Deus, em sua infinita sabedoria, resguardou o acidente do pão e do vinho, né, nas espécies eucarísticas, para que o homem pudesse se aproximar dignamente
e não repugnar a este tão sublime sacramento. Tá bom, meus irmãos? Então, mesmo numa só hóstia, ou num pedaço de hóstia, o Cristo inteiro está ali, como está totalmente o corpo, sangue, alma e divindade estão somente no vinho, corpo, sangue, alma e divindade estão somente na hóstia consagrada. Então, você recebendo somente a hóstia consagrada, você está recebendo por concomitância também o sangue, a alma e a divindade de Cristo, né? A concomitância é um princípio de inseparabilidade na Eucaristia, tá? Então, você recebe a Eucaristia, é o Cristo ressuscitado, né? Antes não. Cristo imolado é uma coisa. Você tem a consagração do pão e do vinho separados justamente para representar a morte. Corpo e sangue separados simbolizam morte. Mas agora, após a consagração, é o Cristo ressuscitado que você recebe. Você não recebe o corpo de um cadáver. Você recebe o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tal como ele está no céu, mas agora na forma sacramental. Né? Como que ele pode estar presente em todos os altares da face da terra? Ele pode estar presente em todos os altares da face da terra porque ele está todo no sacramento. E o sacramento é um só, embora estando em muitos lugares, o sacramento da Eucaristia é um só. Tá? Eu não vou entrar muito nessa parte de teologia, de metafísica, porque vocês podem se confundir. O importante é que a gente creia, né, que Jesus está presente totalmente ali. Ainda que você receba só a hóstia consagrada, ou em casos extremos, né, tem pessoas enfermas que só podem receber líquido, vão receber somente o sangue do Senhor, por concomitância também no sangue está o corpo, está a alma, está a divindade, por um princípio de inseparabilidade, né? Porque é isso que está no Cristo e Cristo inteiro está ali. Quem pode celebrar a Eucaristia? Eu já falei, o bispo e o sacerdote, o diácono não celebra, nem concelebra, tá bom, meus irmãos? E quem pode receber? Toda pessoa com um preparo devido, né, sem os seus impedimentos, sobretudo impedimentos canônicos, e aí já é uma outra situação, né, que já entra nas questões, né, mais pastorais, e canônicas e também pastorais, as questões de segunda união e assim por diante. Mas aqui nosso foco é falar do sacramento da Eucaristia, que é o sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.